Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos aqui falar um pouquinho da Bíblia, né? Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e compartilhar com as pessoas a respeito da palavra de Deus. Procuramos aqui nesse canal estar levando às pessoas o entendimento pelo Espírito Santo das verdades sagradas. E aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Sê forte e corajoso. Palavras do Senhor para Josué, sucessor de Moisés. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então somente sê muito forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bem, meu irmão, depois que Moisés morreu, Deus deu para Josué a sucessão, né? Ali a responsabilidade de guiar o povo. E Deus chegou para Moisés, para Josué, e motivou Josué com palavras, né, que viesse fortalecê-lo, atravessar aquele Jordão e seguir em frente, né, com aquela multidão. Porém, Deus recomendou, advertiu a Josué, que era para ele ter o cuidado de fazer tudo quanto Moisés tinha ordenado ele em questão de obedecer a Deus. Porque Moisés obedeceu a Deus. Embora, quando você pega a Bíblia e você vê Deus chamando Moisés lá no início, Moisés quis se esquivar, por ele dizer que ele não tinha condição, ele era pesado de língua, não sabia falar, como que ele iria se apresentar até Faraó. E eu até entendo isso, a posição de Moisés. Era um faraó que estava diante dele. Ele era um hebreu, embora fosse filho da filha de Faraó, muito antes, né, de Faraó, mas ele era um hebreu. E ele tinha fugido do Egito porque ele tinha matado um egípcio que ele viu maltratar um do seu povo. E agora, ele já homem, ele já lá formado, Deus manda ele voltar ao Egito e se apresentar a Faraó para levar a Faraó a mensagem que era para Faraó libertar o povo de Deus. Sabíamos que não é fácil. E Moisés cumpriu isso. O que Deus determinou para Moisés fazer, Moisés fez. Até o dia em que ele morreu e veio Josué para poder seguir dirigindo aquele povo até a terra que Deus havia prometido. Porém, Deus advertiu a Josué: não cesse de falar desse livro. Fala desse livro para o povo. Medita nele dia e noite, para que você tenha conhecimento, para que você tenha entendimento da minha palavra, da minha lei, para que você não fique falando sem entendimento, para que você não fale aquilo que você não tem conhecimento. Por isso a importância que tem das pessoas meditar na Bíblia, procurar conhecer a Bíblia, procurar ler a Bíblia. E sempre quando for ler a Bíblia, não ler de uma forma teológica, mas ler pela uma forma guiada pelo Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo entendimento, porque
É o Espírito Santo que vai nos mostrar a verdade, que vai falar conosco tudo aquilo que Deus quiser, como diz lá em João 14 e João 16, a missão do Consolador. Lá no livro de Josué 24, no livro um pouco mais à frente, Josué 24, diz assim, 24:14. Agora, pois, Josué falando com o povo, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. A Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cada um, meus irmãos, tem o poder de escolha. Cada um tem um poder de escolha. O que Josué quis dizer claro para o povo é o seguinte, olha, eu orientei vocês como Deus determinou. Orientei vocês sobre a lei de Moisés, lá dos 10 mandamentos. Orientei vocês a servir a Deus, somente a Ele adorar e a nenhum outro deuses. Orientei vocês tudo que tinha que orientar. Agora, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Pega esses deuses que vocês têm servido aí, de pau, de pedra, de metal, e joga fora. Joga fora. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, tudo bem. Se vocês não querem servir a Deus, tudo bem. Escolher quem vocês vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Eu conversava com uma pessoa aqui pela manhã, né, e eu dizia para ela o seguinte, olha, quando nós falamos do inferno, porque o inferno existe, então quanto existe o lago de fogo, a segunda morte, é bíblico. O livro de Apocalipse, lá no juízo de Deus, é bem claro quando fala do lago de fogo. Até o inferno vai ser lançado para dentro do lago do fogo. Até o inferno. Então, quando nós falamos do inferno, para onde as pessoas que não aceitam Jesus vão, que é lugar de tormento, quando nós falamos de inferno, parece que as pessoas estão entendendo que é um shopping, que é uma pousada, que elas vão passar um período. Elas não entendem que isso é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor. E depois elas vão amargar a eternidade dentro do lago de fogo, para onde vai ser mandado o falso profeta, o anticristo, as bestas, né, que são a mesma coisa, o diabo, o sedutor de todo ser humano, vai ser mandado para dentro do lago de fogo, e todos aqueles que o seu nome não for achado escrito no livro da vida. Como diz Apocalipse aqui, ó. Como diz Apocalipse, vamos ler, né? A melhor coisa que tem é a gente pegar aqui a Bíblia, abrir e mostrar para as pessoas. Está escrito aqui no livro de Apocalipse 21:8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O diabo é o pai da mentira. E ele patrocina a mentira. Nós vivemos num mundo de mentira, de engano. As redes sociais como essa, assim como nós procuramos usar a rede social para levar as pessoas à verdade que liberta, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é
as pessoas receber a informação a respeito da palavra de Deus, assim como nós usamos as redes sociais para levar essa verdade, existe milhares e milhares usando essa rede para levar mentira, usando essa rede para enganar pessoas, para fazer corrupção, para semear contenda, para disseminar o mal contra o próximo. Nós vivemos em um país que o que tem de criador de conteúdo digital mentiroso, enganador, para ter benefícios e vantagens em cima das pessoas, a parte que lhe cabe, seu mentiroso, é o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Você vai para lá, mentiroso. Você que fica aí mentindo para o seu próximo, para o seu familiar, enganando as pessoas, querendo se aproveitar das pessoas, para você ter benefícios, para poder alimentar o seu ego, a sua ostentação, a sua avareza material, você vai queimar no lago de fogo, mentiroso. Porque o que a Bíblia diz que é para lá que essas pessoas vão. É para lá. Deus, ele não é cego. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Ele vai ceifar. A hora do juízo de Deus, que diz aqui Apocalipse 20, versículo 11, vai chegar para grandes e pequenos. Vai chegar. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo que o mentiroso, o enganador, o corrupto, o assassino, o abominável, como diz a Bíblia aqui, os impuros, os feiticeiros idólatras, os covardes, os incrédulos, tudo que vocês estão semeando, se você não se arrepender e não receber o perdão de Jesus Cristo, você pode morrer hoje. E não pensa você que você vai morrer para reencarnar num pombinho, para ser outra pessoa. Não, a sua alma vai estar lá no inferno, o seu corpo vai estar no inferno. Seu corpo vai estar no inferno, queimando, até o dia de chegar esse juízo final. E você acertar as contas com Deus. Está sendo escrito. As páginas do seu livro estão sendo escrito. Com as suas obras, com aquilo que você está fazendo de mal contra as pessoas. A gente fica olhando aí para esse país e a gente fica aqui de longe observando, né? Esse judiciário fazendo o que está fazendo, né? Esse sistema político fazendo o que está fazendo, esses deputados, senadores, vereadores, essa turma toda fazendo o que ele está fazendo que não é honesto. Está sendo escrito no livro. Está sendo bom, né? Andar de jatinho, não está? Enquanto muitos estão padecendo nas ruas, passando necessidade, muitos pegando o trem cheio 4 da manhã para alimentar sua corrupção, né? Com tantos impostos que vocês idealizam e criam cada vez mais, né? Está sendo bom, né? Viajar para Dubai, viajar para a Europa, para as Américas, ter casas de milionários espalhados em outro país, não é bom? Está sendo ótimo, né? Comer do bom e do melhor, beber o melhor vinho, o melhor uísque de sei quantos mil dólares, usar um tênis de 5 mil, relógio de ouro, ter joias, né?
mas a sua alma vai queimar no fogo do inferno. Você vai viver lá onde diz aqui, ó, no lago que arde com fogo e enxofre. Porque é para lá que muitos vão. É para lá que muitos poderosos, famosos, que aqui nessa terra não se preocuparam em reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus, blasfemaram até contra ele, fizeram tanto mal ao próximo, se aproveitaram, mataram, e eles vão se encontrar com esse juízo. Aí ali haverá o dia da vingança do nosso Deus. Por isso que Josué lá deixou em aberto. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você, nós, temos o nosso poder de escolha. Eu escolho servir a Jesus. E por eu servir a Jesus, eu incomodo muitos, inclusive o diabo. O diabo não facilita nada para mim. O diabo vai usar pessoas para me perseguir. O diabo vai usar pessoas para caluniar, para inventar falso contra mim. Mas para aqueles que são Deus dele, o diabo vai facilitar tudo. Por isso que tem pessoa que estoura aí, enriquece rápido, prospera rápido, porque toda aquela prosperidade que ela tem é para patrocinar o roubar, o matar e destruir do diabo. Se eu prosperar, o que eu vou fazer com a minha prosperidade? Eu vou ajudar a próxima. Eu vou ajudar a ampliar o caminho do meu Senhor Jesus, para que a mensagem da salvação chegue até pessoas. É o que eu vou fazer. E isso está entregue na mão de Deus. Está entregue na mão de Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. Porém, eu uso o mínimo que eu tenho para me poder fazer esse trabalho de evangelização. Esse trabalho de alerta. Por qual motivo? Por eu amar a Deus acima de todas as coisas e por eu amar o próximo. Porque a minha vontade é que todos vocês sejam salvos. Independente do que você esteja fazendo, de você ser um mentiroso, enganador, um corrupto. A minha vontade e a vontade de Jesus, de Deus, é que você seja salvo. É que você alcance a salvação, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa fazer como aquele povo lá, de Josué lá, que resolveu servir ao Senhor. Falou: não, nós não vamos servir outros deuses, nós vamos pegar tudo isso e vamos jogar fora. E nós resolvemos servir a Deus, ao Senhor. A decisão é sua. Porque como nós temos aqui falado perseverantemente, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Só um último recado. Nós estamos com uma campanha de oração. Todos os dias nós estamos orando. E temos colocado lá o seguinte título: esta oração e mensagem pode lhe abençoar. Até mais.